Olá. Tão, taran, tão. Então, pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui iniciando um novo projeto aqui. Olá, Nair. Então, um novo projeto sem roteiro. Então, a gente tinha iniciado há pouco tempo agora e acho que o meu vídeo estava travado. Esperando agora o Enio me enviar uma solicitação para que a gente possa dividir a mesma tela, o mesmo espaço. Ver o que se sucede agora. Enio, não chegou para minha solicitação. Deixa eu ver se eu consigo enviar para você. Entrar ao vivo com o Enio. Estudando. Agora você pode apreciar minha beleza? Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo ótimo, melhor agora. Prazer estar aqui com você. Então, a gente está inaugurando então esse momento, né? Ó, claro, daqui, sei lá, 6 meses estaremos num prédio bem localizado, né? Bom, mas Sim. primeiramente, então, boa tarde, Enio. Boa Boa tarde para tarde. todos aqui que estão presentes. Nós temos 12 pessoas presentes, acho que é um grande número para o Uhum. momento inicial. Às Então, assim, 13 só para a horas, gente né? poder. É, só podia estar fazendo de jejum. Ah, então, só para a gente. Né, é o nosso primeiro sem roteiro. Então, esse projeto foi idealizado, eu acho, como um momento de resistência, né, onde nós percebemos que a nossa ciência, não só a nossa ciência psicológica, mas a ciência de modo geral, tem sido atacada. Né? Então, há um ataque muito frontal com relação a tudo aquilo que é ciência. Nunca fomos tão questionados, né? Desde acho que o ápice, desde que a Terra começou a ficar plana, acho que as coisas ficaram meio também fragilizadas com a ciência. Então, o sem roteiro é Sim. isso, é esse momento que a gente vai dialogar sem roteiro. Eu acho legal falar sobre isso porque eu preciso fazer os planejamentos dos próximos convidados, né? E convidava um outro colega, ele falou assim, tá, a gente conversou sobre isso, ele falou, beleza, então me passa a pauta. Pois é sem roteiro. Né? Então, Em pauta. Enio, então eu já queria conversar com essa questão meio provocadora, assim. Essa pergunta provocadora. Por que a gente tem essa necessidade dos roteiros? Por que a gente precisa das estruturas? Por que a gente não consegue, sabe, pensar, fazer práticas criativas? Então eu queria ouvir de você, acho que é uma pauta importante. Pensar, e a gente está aqui conversando com você, é psicanalista, você é psicoterapeuta, acho que é importante a gente conversar. Então, hoje é uma fala para as pessoas que atuam na psicoterapia, aqueles que são pacientes, os que têm flerte. Então, hoje é um momento para falar sobre ciência psicológica. E para você, Enio, por que nós temos essa necessidade, né? Nós, enquanto psicoterapeutas, ou até mesmo alunos de psicologia, por que temos esse anseio pela estrutura, pela questão rígida? Eu acho que é legal essa pergunta, fiquei até ansioso. Tipo, nossa, que pergunta desgraçada essa, né? Mas eu acho que ela é bacana porque ela faz a gente questionar o nosso próprio modo de existir, né? No contemporâneo. Aquilo que a gente conhece como nossa subjetividade, né? E quando a gente fala assim que nós temos necessidade de roteiro, ou temos necessidade de alguma coisa que nos dê uma direção ou algo muito fixo, a gente está falando também de um certo tipo de sociedade, de um certo tipo de humanidade. Nem sempre foi assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, o grego antigo, a compreensão que o grego antigo tinha de vida, do que era a bios e do que era a physis, era de que a vida era devir, né? Especialmente os pré-socráticos, né? Eu acho que a máxima está no Heráclito, né? De que
você nunca se banha no mesmo rio ao mesmo tempo, duas vezes, porque ou você muda, ou o rio muda, ou as duas substâncias vão mudar, mas isso era a tônica, né, dos pré-socráticos. Então, de alguma maneira, alguma coisa aconteceu, inclusive o cuidado e o voltar-se para si que o grego antigo tinha, né, das práticas de si, do jejum, da espiritualidade, das leituras, do exercício, enfim, né, da dieta, do sexo. Isso tudo estava voltado para um eu, digamos assim, né, um si que estava em constante movimento. Quer dizer, a própria natureza do sujeito era movimento. Então, por algum motivo, a gente inaugura, né, isso vem na Idade Média, mas inaugura fortemente a partir, né, das teses cartesianas, um outro tipo, né, de subjetividade, que inclusive a gente chama, né, de subjetividade mais cartesiana, né? Então, acho que a questão é que parece que isso foi uma produção subjetiva, né, de que isso foi produzido ao longo do tempo. O Foucault diz que aquilo que a gente conhece como humano, como homem e como mulher, data do século XVI, século XVII. Quer dizer, pega a rebarba, né, desse movimento cartesiano e tudo aquilo que se construiu em cima dele, inclusive a nossa tão afamada ciência, né? A ciência é conhecida por um método, né? E esse método, ele é estável, ele não muda, exatamente para a gente não lidar com aquilo que é devir, transitório, paixão, né, efêmero, que nós chamamos, no começo da modernidade, de subjetividade, de um jeito muito pejorativo, né? Até hoje a gente fala assim, mas isso é muito subjetivo, como se, né, a gente precisasse expurgar do conhecimento tudo aquilo que é afeto, que é desejo, né? E eu acho que a psicanálise, por um lado, ela reifica essa ideia do padrão, né? E por um lado, mesmo a partir de Freud, tem uma abertura para essa coisa que é o indeterminado, né? Tanto que ele, na segunda tópica, o Freud estabelece que parte da nossa subjetividade, parte do nosso psiquismo é constituído por um negócio que é um isso, né? Que é um id, que é inacessível, né? Então, acho que o Freud é um dos primeiros a fazer, né, uma ferida dentro desse narcisismo moderno. E qual que é a consequência lógica desse método, né? Do método cartesiano, né? Assim, controle das variáveis, né? Todo o aparato experimental, né? Para a produção do conhecimento, para que a gente possa chegar a leis, né? De causa e efeito, etc., etc., que tem uma vantagem riquíssima. A gente melhorou de vida por causa disso, a gente avançou, né, na expectativa de vida. O Freud questiona um pouco isso, porque diz assim, bom, a vida é um pouco uma droga, né? A gente está vivendo mais, mas também, quer dizer, a gente passa mais tempo vivendo nessa merda, né? Ele não fala E pra quê, exatamente, né? E pra quê sou eu que vivendo estou essa merda, falando, né? né? Ele fala isso lá no Mal-Estar na Civilização, né? Quer dizer, o prazer que a gente tem está associado a um certo desprazer, né? É como se fosse assim, o prazer de a gente colocar ali o cobertorzinho à noite está associado ao desprazer de a gente ter passado frio. Então, o prazer de a gente ter mais qualidade de vida está associado a alguma coisa que é desprazerosa nessa coisa que é viver. Bom, mas sem entrar nesse detalhe, o controle e as vantagens, digamos assim, da ciência moderna, o que elas trouxeram de qualidade de vida, exige que aquele que é o sujeito do conhecimento, aquele que faz uso do método cartesiano, ele também se constitua como um sujeito objetificado, né? Quer dizer, ele também não pode fazer uso do indeterminado dentro de si. Ele precisa controlar tanto as variáveis do laboratório quanto as suas variáveis ou invariantes internas, E né? aí Quer dizer, é aí que eu acho que é legal o momento, porque assim, a gente está iniciando um projeto que está aqui com o papel de reificar a importância da ciência para a sociedade, para que a gente não se coloque em risco por decisões equivocadas, né, que a gente comece a flertar com coisas
que nós já abandonamos, daqui a pouco a gente vai querer tomar água sanitária para a gente, sabe? Então, assim, a gente já criou umas certas medidas, né? Alguns bunkers de funcionamento. E esse é o ponto, acho que é o ponto de maior loucura e complexidade da nossa conversa. É a gente falar que é importante, sim, respeitar um território de ciência, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente não perca a nossa humanidade. Você fala muito da questão da questão da Grécia Antiga. A gente fala muito de fleumas, né, dessas fleumas, que tinha uma série de explicações na parte das vísceras. E a gente está com esse embate hoje. Né? A gente está numa rigidez absurda e são dois pontos muito concorrentes, irreconciliáveis. A gente vê uma ciência hoje que é muito de 8 a 80. A gente vai ter, então, hoje, cientista totalmente, extremamente rígido e uma sociedade que está totalmente oposta a essa ideia. E cabe esse nosso trabalho, acho que também de travessia, de conexão, de resistência. Que, assim, olha, a ciência é muito boa, mas há uma vida, há um propósito, há um sentido, há um desespero, há uma surpresa, né? Uhum. E acho que aquilo que você fala, se você fala da tua psicanálise, né? Eu falar da minha neurociência, hoje está cada vez mais em voga a nossa preocupação em reconhecer as nossas emoções, que elas estão aí, elas sempre estiveram ali. A gente tentou criar um papel de um homem higienizado, um homem, sabe, soft, mas o homem é o que é, né? Nós somos egoístas, nós somos sofredores. Então, é como a gente vai garantir diria, esse equilíbrio, né? Essa alteridade relacional, diria. Então, é por isso que é importante a gente entender isso. A gente precisa olhar e garantir uma pauta crítica com relação à ciência, mas a gente não precisa matar a ciência, né? E também não podemos matar aquilo que é nosso, a nossa humanidade. Porque ela falou, esse modelo cartesiano está hoje talvez no seu maior vigor hoje em dia. Hoje nós temos pautas bem perigosas, de onde nós percebemos uma devoção a um homem que não existe, a um homem 4.0, a um homem máquina, que é um homem que vai estar fadado ao fracasso. Né? Então, mas eu acho que isso está associado ao modo de subjetivação que tem bases na modernidade, que eu estou dizendo que tem a ver com o pensamento cartesiano, né? A proposta, isso quem fala é o Garcia Rosa, num texto chamado Freud e o Inconsciente. Ele diz assim que a proposta cartesiana era de ele desenvolver algo sobre o eu códito, né? Mas ele desenvolve só o códito e esquece o eu, né? Esquece o sujeito. E de alguma maneira, o que há é, de fato, a produção de um tipo, né? Ele não explica, mas ele produz um tipo de sujeito. Quer dizer, não ele, mas os efeitos dos seus discursos no Ocidente. E eu acho que aí é que está uma questão importante, assim. Esse sujeito que conhece, ele tem um formato. O sujeito moderno que conhece tem um formato. E o formato é o formato de um sujeito que é limpo, ele é higiênico, não é que a gente vai higienizar só a sociedade, ele é limpo, limpo das suas paixões, né? Limpo das suas contradições, e ele é um sujeito sem divisão. Indivíduo significa isso, sem divisão, né? Ele coincide com ele mesmo, é o sujeito epistêmico moderno, né? Ou seja, aquilo que ele pensa é aquilo que ele sente e tem a ver com aquilo que ele faz. Ele é um sujeito congruente, eu acho que até uma certa psicologia humanista assume essa ideia, porque a gente, na psicologia, a gente faz derivações dessas ideias, a gente ajuda, né, o poder a se estabelecer. Então, eu acho que essa é E uma aqui questão só que a queria gente... aproveitar essa questão de falar desse sujeito, também é importante, porque aqui a gente tem agora colegas que não assistem, talvez de outras abordagens, como é importante a gente conceber esse nosso sujeito da nossa abordagem. Né? A gente percebe hoje nos encontros muito surreais. Né? Eu vejo hoje o pessoal alguns que se dizem psicanalistas topando um sujeito aí que não vejo, não tem relação, sabe? Um sujeito muito perfeito. Eu falei, mas isso não casa, sabe? É como um jogo daquelas peças de madeiras educativas que nós compramos para os nossos filhos, que eu compro para o meu Uhum. filho, né?
sim. O teu doguinho não usa essa caixinha, mas em que a gente tem que montar figuras e a gente percebe que as pessoas estão comprando ali profissionais, estão comprando umas peças e tentando fazer umas associações que não cabem. Tipo assim, olha, a tua proposta de homem ela não garante. E a gente percebe, então, e isso é mais um ponto, né? Olhar para essa nossa história de conceber o indivíduo de muitas e muitas formas, para tentar trazer uma. Quanto mais a gente consegue olhar para esse homem e a gente consegue garantir derivações desse homem, a gente vai se organizando em muitas propostas teóricas, de ponto tipo, aqui eu consigo alcançar esse território aqui eu consigo ter mais domínio. E a gente tem percebido também essa outra questão hoje, que eu acho que é uma coisa muito séria. Quanto hoje os profissionais, muitos deles, estão topando associações que são, diria, como uma vez eu ouvi de um colega, são associações que são irreconciliáveis, não tem como encontrar, né? E isso é uma coisa muito triste, porque a gente entende dessa questão de subjetividade, a gente tem toda essa história de questão de modelo, de estrutura, e a gente percebe que, por exemplo, a gente acaba não dando valor, talvez, da nossa própria formação, talvez da nossa própria prática, do quão necessário é reconhecer quem é o sujeito que você se propõe acompanhar, que você propõe atender, que você propõe escuta. Né? Então, eu queria aproveitar porque eu tenho visto essas derivações muito surreais. Eu fico pensando, cara, você precisa voltar lá, né, para os fundamentos da sua teoria e, tipo, faz uma checagem. Acho que tem uma coisa muito boa. Então, eu acho que é exatamente aí que eu queria chegar, porque assim, essas exigências modernas, né, elas têm um sentido para a ciência. É aí que eu quero chegar, né? Assim, de repente, a gente construiu um tipo de subjetividade que é essa cartesiana, mas ela não está mais a serviço, essa é a leitura que eu faço, ela não está mais a serviço da verdade. Ela está a serviço de alguns efeitos de verdade e de algumas pseudo-verdades. E essa é a questão, né? Quer dizer, a gente não vai jogar fora Eu acho o que é conhecimento. importante uma diferenciação de pseudos-verdades também de proto-verdades, sabe? Tem Uhum. muita coisa que começa a sinalizar pra gente, tanto é que eu acho que esse ponto também é relevante, a ciência ela vai garantir revoluções. Nós estamos falando hoje em 2022, Exatamente. daqui a 20 anos, 30 anos, né? Não sei se eu estarei vivo até lá, teremos outras feições de psicologia, porque a gente hoje Exato. pode estar se deparando hoje com algumas né? Proto-teorias, proto-propostas, mas a questão é, de novo, qual é o parâmetro que tu está utilizando para tentar denunciar uma coisa nova? A gente sempre debate isso na psicologia, é uma Pois coisa é, que a mas gente. então é isso que eu estou querendo pensar contigo, que assim, no senso comum, na vida diária, cotidiana, onde nós também da academia estamos inseridos, a gente não tem tempo para fazer isso. Né? A gente não tem tempo para fazer isso. Isso tem uma função dentro da universidade e dentro dos grupos de cientistas. Então, há uma diferença desse tipo de subjetivação que não está exatamente comprometida com a verdade, mas é um efeito de discursos que, inclusive, vêm da academia e que se transformam dentro do senso comum, né? Porque tem muita coisa que começa na universidade ou em espaços de profunda reflexão e que chegam no senso comum de um outro jeito e não tem problema. Não tem problema. Eu acho que esse é o processo, né, de apropriação da cultura, de apropriação dos vários elementos da cultura. A universidade ela é um espaço, né, de produção cultural, mas eu acho que o problema está exatamente nisso, de que a ciência precisa ser radical, né, no sentido de manter, digamos assim, a força de reflexão sobre o que é a verdade, né? Assim, e o compromisso com a verdade. Eu acho que é essa coisa. E a verdade aqui, Rox, eu penso a verdade como uma ficção. A verdade aqui é a verdade como uma invenção, tá? Eu Porque tenho eu acho que mesmo nesse modelo cartesiano, e isso se esquece, há uma abertura para modificação, porque a ciência é isso. A ciência precisa estar aberta para ser refutada.
né? E essa é a condição de algum discurso ser efetivamente científico, né? E eu acho O que, que só me para. parece que acontece é que fora da universidade, mesmo nesse modelo de subjetivação, né, não se há espaço para o contraditório. E aí, este mesmo modelo de subjetivação produz o que a gente chama de fake news e os fanatismos, né? Aí só Eu para tenho lembrar, visto... só uma coisa aí, só para pensar assim, quando você fala da questão da tua proposta de dizer o que é a ciência, né? Uma forma também de conceber a ciência, eu lembro muito da proposta do Schrödinger, que é da física quântica. E ao propor uma física quântica, que agora também está aí sendo arrolada, todo mundo agora quer usar o capa da física quântica, né? E nem Uhum, sabe o que é. E a própria física certo. quântica não sabe também determinar muito desse território dela. Acho que esse é o ponto. Eu acho que a própria física quântica, ela assume um papel que é importante para a gente, de falar. Então, quando o Schrödinger vai dizer assim, olha, o mito do próprio gato dele, Uhum. superposição, ele vai dizer essa questão, olha, é importante que a gente tenha uma certa humildade em reconhecer que a nossa própria ciência, os territórios não são muito claros para a gente. Então, assim, eu penso que essa ciência que a gente está debatendo, ela tem um território que a gente delimitou. A gente chamou-se de uma verdade marcada por uma questão física, uma questão materialista. E esse ponto é importante, mas esse território, ele converge com outros territórios. Que é aquela velha questão, que a gente sempre debate em sala de aula, olha, existem outras formas de conceber a realidade e elas não são melhores que a nossa. Só que eu, nesse território, eu tenho uma certa hegemonia. Então, a gente se formalizou aqui, a gente fizemos uma proposta de estatutos aqui nessa ciência, nossas próprias teorias. Então, a gente vive nesse território, talvez ele seja imaginário. Né? Quais são os limites dessa ciência? A questão é a preocupação de quando você não consegue nem propor uma linha tênue, sabe? Nem que seja uma linha imaginária. Então, assim, essa ciência, de fato, é alguma coisa que é muito frágil. Sempre se coloca isso. Sagan falou muito disso. É o melhor que nós temos, não é perfeito, né? A ciência é o melhor que a gente pode conseguir. Então, mas o que eu estou querendo fazer talvez seja um pouco o contrário. O que eu estou querendo propor é que, sim, tem uma fragilidade histórica e que eu acho que há um avanço na ciência pós-moderna, né, neoparadigmática e que, enfim, né, a gente coloca, inclusive, em xeque certas questões. A gente não, os fenômenos que colocaram em xeque, né? Os furacões, os terremotos, né? Os sofrimentos psíquicos, eles questionaram a própria ciência moderna, tanto cartesiana, newtoniana e tudo mais. Mas o que eu estou querendo pensar também assim, é um elogio a essa ciência. Mesmo com esse método de controle, que é essa coisa do roteiro, há ali uma possibilidade, pelo compromisso que o cientista tem com a verdade, entendeu? E eu tenho a impressão de que todo cientista muito comprometido, que entendeu o que é a ciência, também está aberto para o contraditório. A questão é como fazer isso chegar na cultura, né? Que eu acho que e aí a cultura vai se perdendo e vai tentando, quando você, aí eu estou tentando voltar na pergunta que você fez, né? Por que a gente precisa, né, de roteiro? Talvez a gente precise de, não só de roteiro, mas de alguma coisa que nos dê liga na vida, né? Que pode ser um roteiro, mas pode ser um pai, pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser uma ideia muito Um forte, propósito. né? Um propósito. Que eu acho que isso faz com que a gente tente recuperar, de alguma maneira, alguma experiência muito primitiva, e é o psicanalista falando, né? Muito primitiva da nossa existência, e a gente tentar dar conta um pouco do desamparo. O que eu acho é que isso faz com que a gente reifique assim verdades, inclusive sobre a gente, que são danosas, né? E talvez a gente tenha que aprender muito com os gregos, que quando oferecem o mito como uma alegoria para a vida, que é verdade, né? Mito não é bobagem, nem é brincadeira, nem é mentira. Mito é verdade, mito é a palavra eficaz, né? Eles propõem a arte e a alegoria mítica exatamente porque eles já entenderam que precisam dar um jeito de lidar com o devir, né? Com aquilo que vai atravessando. Então, eu acho que
conceber a nossa vida, as nossas próprias verdades, também de um jeito assim, né? Pode, né, tornar a vida um pouco mais interessante, né? Porque aí a gente também lida com a alteridade, né? E eu acho que não é só o psicanalista que consegue fazer isso no consultório, por exemplo. Eu acho que tem muita gente que vem de teorias assim, que tem uma base muito cartesiana e que porque entenderam que a ciência também é feita de afeto, né? Aí a discussão pós-moderna, né, de que mesmo utilizando o microscópio mais sofisticado, quer dizer, a luz que incide sobre a célula transforma a célula. E este objeto não é mais o mesmo objeto natural, né? É o objeto dentro de uma determinada relação e a verdade, porque não é menos verdade, a verdade surge deste contato, né? Dessa experimentação, desse encontro. A verdade, ela é estoica nesse sentido. A verdade só aparece de um determinado acontecimento. Não existe uma verdade original, digamos assim, né? Quer dizer, E se aqui existe, a gente não tem acesso. eu quero que a gente agora eu quero que você seja essa voz, essa fala. Então acho que é o momento agora para você falar para os pretensos terapeutas. Porque talvez muitos que nos assistem agora são nossos alunos, então, Sim. talvez nossos próprios pacientes também. Uhum. Né? Então acho que a gente tem aqui um compromisso ético, científico, como profissionais um pouco mais experimentados. Não somos pessoas que já conhecem essa esse cenário, né? E a gente sabe, como tu falou assim, tu fala sobre essa questão e sim, eu me vejo nessa questão. Eu sou de uma abordagem muito rígida, mas a gente não pode perder essa questão que eu acho que são três grandes pontos, são três grandes guias que a gente nunca deve perder no processo. Então a gente falando de artesania, artefato e clínica, né? Então tem que ter esse processo. Então, o que a gente produz na clínica é um artefato, né? Da história do outro, do modo como a gente acompanha esse outro. E essa artesania, essa habilidade, que é permeada de sentidos, significados e de uma extrema sensibilidade. Porque senão, de novo, a ciência por si só vai ser um tecnicismo por vezes, mas quem opera, como você fala da própria questão do microscópio, quem opera ainda nesse atual momento, é um humano, é um olho que vai observar isso e vai conceber alguma coisa. Por mais que a gente perceba essas muitas relações e interferências da própria tecnologia, naquilo que é algo biológico, ainda a gente está falando aqui de uma conferência humana. Eu acho que a terapia está muito nesse processo. Que eu acho que é isso que nos coloca sempre nessa posição de relevância social. Porque mesmo com tudo que a gente percebe de revolução, o papel ainda do terapeuta ainda é de ser sentinela. Frente a qualquer mudança que a gente observar no mundo, exigirá sempre, enquanto existir humanos, um outro humano para poder garantir uma escuta. Né? Então, assim, artesania, artefato e clínica são pontos que a gente nunca deve perder. Agora, eu posso falar da cultura. Agora, infelizmente, no nosso espaço hoje de produção de conhecimento, de troca de ideias da academia, a gente não vê isso. A gente está muito preocupado com a técnica, ser bom na técnica. Talvez a gente não se preocupe em ser a pessoa qualificada para aplicar a técnica. Você quer que eu fale exatamente para os alunos o quê? Eu vou fazer a pergunta para você. Tá. Eu sei que você me fez uma pergunta. Eu não vou fazer uma pergunta provocativa. Assim. Quais seriam, assim, claro, de novo, é a tua percepção aqui, é a tua vivência. Quais os atributos de um bom terapeuta? Eu diria, não quero colocar de um adequado, acho que a gente não precisa falar que é bom ou excelente. Um adequado psicoterapeuta. Quais seriam os atributos essenciais de um adequado? Né? Aqui eu colocar o adequado como um termo satisfatório. Para não ficar numa coisa tipo, eu tenho que ser o melhor. Acho que isso é uma coisa de um delírio. Um adequado psicoterapeuta. Quais são os atributos que ele deve ter? Força interna. Que fofo. Muita força interna. E quando eu digo força interna, significa ser capaz de se angustiar e se desintegrar junto com o paciente. E aí tem, assim, me vem na cabeça várias questões teóricas, mas eu acho que isso, porque senão a gente se desespera
para querer normatizar os pacientes. Entende? Então, eu acho que uma das coisas que alguns alunos nos perguntam, por exemplo, é o que a gente faz para a gente, por exemplo, tirar um paciente do sofrimento ou ter sucesso com algum paciente, né? Tem muito essa coisa, né? Eu acho que todas as terapias, todas as propostas têm um determinado sucesso nesse sentido de resgatar o paciente, se, né, a gente tem um bom terapeuta, né? Talvez essa seja a questão que você está trazendo. Mas eu acho que o terapeuta tem que ser capaz de conseguir acompanhar o paciente no Hades, no seu inferno. Eu acho que o terapeuta tem que ter capacidade interna de ter conseguido fazer essa viagem e de aprofundar com o paciente e ver que isso não destrói nem o terapeuta, nem o paciente. Tá? Isso é interessante, porque, assim, que é aquela velha questão da alteridade novamente da relação. Uhum. Porque o terapeuta que não alcançou o nível de maturidade, ele não vai querer ir para a AIDS. Uhum. Por valores, talvez, seus valores, seus princípios. Quando, na verdade, ele precisa entender que no processo psicoterápico, o que está ali diante desse outro é um profissional. Acho que é importante essa fala, tipo assim, estar disposto a ir para além da questão do cenário de um set que a gente pensou também na ciência. Um Então, set que já mudou, mas esse setting. concretamente, talvez, concretamente, esse setting é não se desesperar para querer curar o paciente. É isso que é permanecer no Hades. É testemunhar a experiência de desvitalização, talvez, desse paciente, sendo você também vitalizado, né? Quer dizer, você não é um sujeito com uma cara artificial, mas é um sujeito, uma presença viva. Isso é muito do Winnicott, né? Uma presença viva diante do outro, né? E às vezes isso acontece num percurso pequeno de trabalho terapêutico, né? Então, é não se desesperar de querer se apressar em curar o paciente, né? Uma das coisas mais significativas que a gente recebe elogio do paciente, a gente às vezes recebe crítica, né? Às vezes recebe muito mais crítica que... Mas um dos maiores elogios que eu já recebi foi obrigado por me escutar com paciência, sem pressa. Né? Obrigado por me escutar sem pressa, né? E às vezes, quando a gente tem pressa, a gente não testemunha a experiência de sofrimento do outro, que só precisa ser legitimado. E isso não é uma coisa só da teoria psicanalítica, né? Várias outras perspectivas falam de você legitimar, né? Então, às vezes, dá um... E para isso, eu acho que o terapeuta precisa ter força interna, né? Eu acho que a partir dessa força interna, a gente desenvolve outras coisas, né? Sabedoria, nananana. E acho que força interna depende de você ter uma vida interessante, né? De Como você assim, conseguir, como assim a vida interessante? Em que sentido? de você conseguir se experimentar humano, de você conseguir sentir que a vida que você está levando é a sua vida, que você não está vivendo uma vida de plástico. Isso não inclui necessariamente só superexcitações, mas inclui também você conseguir vivenciar seus próprios tédios, seus próprios vazios, né? Fazer experimentações, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? O Foucault tem uma frase muito interessante, que a vida ela é basicamente ensaio, né? Então, você conseguir viver seus ensaios, né? E eu acho que isso precisa estar... Isso do ponto de vista geral, né? Mas do ponto de vista prático, eu acho que a gente não pode abrir mão de você fazer terapia pessoal. Dentro da psicanálise, a gente fala de análise pessoal, né? Uma boa supervisão com alguém mais experiente, né? E leitura profunda da teoria. Né? Porque se você aprofunda na teoria, você consegue... se você compreende as bases da teoria, eu acho que toda boa teoria, ela abre sempre as possibilidades para o inusitado. Né? E é importante Então, acho que lembrar é isso. que essa é uma coisa, né, que é uma fala muito comum em algumas religiões até, né?
mas também essa leitura profunda de uma teoria que é uma palavra viva. Então sempre é muito lembrar disso, né? Então, tem uma teórica que é a Quadros, que eu adoro a Quadros, e ela fala muito disso, que a gente precisa ter uma inventividade na clínica. E por vezes um quadro, uma situação chega no consultório e ela não está narrada numa obra que a gente adota como uma proposta. E como as pessoas ficam com medo disso, sabe? Vou falar uma coisa da minha prática, de como as pessoas, por vezes, a gente fala desse modelo, desse roteiro, de como às vezes eu vejo alguns laudos que eu vou reavaliar, ou de pessoas que eu de alguma forma supervisionei, que vão falar assim, ó, eu acabei colocando pelo diagnóstico porque dava sentido para mim. E eu falava assim, mas por que tem que lesar um indivíduo para justificar um trabalho? Por que você não pode trabalhar uma pessoa que tem um momento de sofrimento, é uma criança num processo de dor, ela não precisa receber um diagnóstico para a gente poder dizer agora eu posso te ajudar. E como eu vejo essa questão desses extremos, do tipo que as pessoas não sabem lidar com aquilo que foge à regra. E aí essa questão é uma leitura de uma teoria que é quase uma leitura dogmática, sabe? Por isso que é importante, de novo, a gente voltar para essa pauta. Modelos são interessantes, garantem ali uma certa noção de realidade e de mundo. Mas a gente precisa ter uma visão para além dos muros. Eu acho que é isso que, de novo, é Então, isso que a gente acaba não tendo na clínica, na própria formação. A gente está perdendo essa visão, eu diria que esse desejo então, eu acho que para... a gente Então, eu acho que a gente passa pelo mesmo processo que eu falei ainda agora do pensamento cartesiano, né? Eu acho que a gente vive, a gente não experimenta aquilo que a gente é instrumento. Como é que a teoria é viva, usando as tuas palavras, né? Como é que a teoria é viva na sessão terapêutica? Quando ela faz sentido para mim, terapeuta. Quando ela me explica, quer dizer, eu não vou, claro que também tem a ver com o tempo que eu tenho atendendo, quer dizer, eu vejo aquelas metáforas teóricas que funcionam, digamos assim, né? Dando certo, essas palavras todas aí, fatalísticas, né? Mas que curam, que, enfim, né? Então, tem um pouco de fé nisso, no que eu tenho visto na experiência com outras pessoas, né? Mas, acima de tudo, ela me explica, por isso que ela é viva. Né? Quando eu penso que o sujeito é um sujeito atravessado por forças internas, por um certo canibalismo, por uma necessidade de voltar dentro do corpo da mãe, né? Quando eu penso que o sujeito cria um self falso, isso faz sentido para a minha própria existência, por isso que é vivo. Né? E é porque a teoria é viva, é que eu não me precipito na intervenção, porque eu acredito nisso. E se ela é viva, ela está se produzindo. E eu acho que clínica é basicamente isso que você falou, é criação. Porque ela está se produzindo neste momento. E criação, inclusive, de conceito. Né? Não é à toa que a gente criou agora lá na Faculdade de Psicologia um laboratório chamado Psicanálise, Clínica e Criação. Porque me parece que tem a ver com isso. A artesania, né, é criação. Né? O que o paciente faz e a gente faz junto com o paciente é criar a si mesmo, mas a gente não faz isso sozinho, né? A gente faz isso com outras mentes, a gente nunca se cria sozinho, a gente se cria com outras mentes. Então, ela é viva na medida em que eu estou entregue também a essa experiência. Né? Para mim, eu estou me formando terapeuta o tempo todo, inclusive aqui, assistindo Big Brother, ou lendo coisas muito teóricas e vendo coisas muito bobonas, entendeu? Isso, para mim, é me formar como terapeuta. Né? Porque a gente hoje tem tanto conhecimento no mundo, a gente precisa agregar para essa psicologia nossa. Né? E quando tu fala, por exemplo, a obra que você escreveu na UFAM sobre psicanálise no contexto amazônico, é artefato, né? Então acho que também é uma fala importante que a gente deve também reproduzir para os alunos, para que é que também nós temos o dever de produzir conhecimento novo, que é o artefato, né? Então muito que a gente acaba encontrando, que eu acho que é o caminho por vezes solitário da clínica, por mais que a gente tenha uma supervisão, mas a gente vai se deparar com uma solidão, que começa solidão, que se torna solitude depois de um tempo. E às vezes é solidão de novo, é um desamparo absurdo que você precisa
preciso pensar que eu, tipo assim, eu preciso ir à ADS, eu preciso permanecer em ADS. Então, não tem alguém, é eu e meu paciente. O paciente, naquele momento mais obscuro da vida dele, ele tem a minha ali. E eu não posso, tipo, dá pra gente parar por aqui, eu vou pra casa, eu vou me preparar, sabe? Então, assim, é muito importante que a gente olhe para a questão do artefato, né, como uma possibilidade, né? Que nós podemos produzir muita coisa, devemos produzir muita coisa. Então, isso eu acho que isso é uma coisa interessante que você está falando, porque se tem uma solidão realmente, né, presente, quer dizer, é a gente que faz, né, a coisa do terapeuta não tem jeito, ele que tem que fazer, né? O supervisor não vai junto, né, para a sala dizendo aqui se fala, não tem um ponto, não tem nada disso, né? Tem uma frase do Winnicott que eu acho que serve aqui, né, para a gente pensar. A frase do Winnicott é assim: a capacidade da criança de ficar só reside no fato de ela estar acompanhada. Quer dizer, não tem como ficar só, a criança conseguir ficar só se ela não estiver acompanhada. É um paradoxo, né? Então, eu acho que parte disso tem a ver, e estar acompanhada significa para o Winnicott, assim, a organização do berço, com a presença, né, simbólica dos pais, né, para que ela possa se desintegrar e dormir, por exemplo, etc. Né? Então, eu acho que também essa capacidade de a gente ficar só, que é um pouco que, pelo menos na clínica psicanalítica também, a gente experimenta assim, uma solidão a dois, cada um está sozinho, né? O analista escutando e o paciente falando sozinho, né? Com todas as aspas, mas tem uma solidão nisso. No caso do terapeuta ou do analista, a gente só consegue ir para lá sozinho se a gente está acompanhado. E aí eu acho que é uma boa metáfora dos círculos de onde a gente participa. Quer dizer, não tem como, eu acho que não tem como a gente fazer isso que é o nosso ofício sem participar de grupos, sem interagir, sem pedir opiniões, sem discutir caso, né? Eu acho que isso robustece a nossa capacidade e as nossas angústias de estar sozinho. Né? E, Então, eu e, pego essa máxima do Winnicott e trago para o terapeuta, a partir do que você está falando, né? A eu acho capacidade de a que gente ficar sozinho reside no fato de a gente estar sendo acompanhado. Eu diria assim que é por uma comunidade, né? eu acho que também uma coisa que a gente pode usar como uma questão de analogia aqui, que o terapeuta ele precisa entrar no consultório com suas malas prontas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É alguém que Desculpa, vai o terapeuta, tem de entrar no consultório com as suas malas prontas, sabe? Sem, sabe? Fez check-out, tem que fazer check-out. às vezes tem um monte de terapeuta que é uma mala também, né? Porque eu vejo muito essa questão. Uma vez eu conversando com um ex-aluno, e ele falava assim, de um caso de um paciente que passou por uma situação muito grave, e quanto ele estava. E ele falou assim, e eu lembro muito da sua posição clínica, dessa questão de ir para além só do consultório, de como era importante para mim estar com esse paciente no hospital, sabendo como ele estava pela família, porque eu lembrava muito do que você falava, não é uma coisa puramente desse momento, é uma coisa de para até como der sentido para nós, é um processo de check-out. Então, entra nessa relação, se está aberto a essa relação. Então, por isso, assim, para garantir esse nível de desapego existencial, tem que ser uma pessoa que experimentou muito uma solidão. A Eu acho, dois. dependendo do tipo de intervenção que você vai fazer, eu acho que você precisa estar muito imbuído no tipo de coisa que você está, no tipo de intervenção que você está propondo, né? Eu não diria, por exemplo, que isso é certo ou errado, por exemplo, né? Você ir lá no hospital, nanã, eu acho que depende do quanto você está refletindo sobre isso, o que você decide sobre isso, né? Eu estou lembrando, por exemplo, do Ferenzi. Ah, não, só rapidinho, só para corrigir. Não, está, tipo assim, manter contato com a família, não foi no hospital, só para. Tá, Também é um mas, limite. não, mas acho que também pode, assim. Acho que não é um problema. É, Talvez é. uma certa tendência da psicanálise não se faça isso. Talvez, numa certa tendência.
Mas, por exemplo, eu lembro do Ferenczi, que fazia assim, umas coisas muito, às vezes, bem doidonas, assim, na época do Freud, que, por exemplo, uma vez eu tinha uma pessoa, né, muito debilitada, muito fragmentada, arrebentada emocionalmente, né? E ele era uma mulher e ele convidou essa mulher para ir de férias com ele, para ele tratar ela nas férias, porque ela não ia dar conta, assim, talvez, de viver, né? De suportar as férias, né? Quer dizer, discutível, mas assim, o Ferenczi faz isso de um jeito em que ele avalia isso, né? Eu estou tentando pensar assim, é que também isso não pode ser plástico, né? Isso também precisa vir a partir de uma reflexão, eu acho bobo, mas eu vou usar essa palavra, reflexão, tá? Mas e que ao mesmo tempo é construção, né? Processos construtivos e reflexivos ao mesmo tempo. Quer dizer, eu estou construindo uma clínica, eu estou fazendo criação nisso aqui, né? E aí, você falou uma coisa muito interessante, assim, eu acho que dentro da psicanálise tem uma coisa que, assim, isso é psicanálise, isso não é psicanálise, mas será que isso é mesmo, né? E você sumiu para mim. Você tá aí? Eu tô te vendo. A minha internet tá ruim? A tua tá rodando pra mim? Ah, para mim, eu tô te ouvindo, mas tá bem ruinzinho, assim, tá fazendo um Acho que esse é o meu sinalzinho. sinal. Mas já tá acabando, então pode seguir, pode seguir. Já tá Tá acabando. bom. Não, então, eu tava, para dizer isso, assim, né, que você... esqueci o que eu tava falando. Mas eu acho que é alguma coisa assim, né? Você precisa estar nesse processo de criação. Ah, tá. E que, mesmo que não esteja dentro do que nós chamaríamos de técnica psicanalítica, por exemplo, eu combino, aí a Luana está falando, né? Do Winnicott, né? Da Margaret Litton, mas também, eu acho que do Ferenczi, da Anne Alvares, assim, vários autores que vão dizer assim, eu não me importo muito se eu estou fazendo isso aqui, é psicanálise, né? Aliás, o Bion fala, inclusive, né? O que me importa é fazer expansão na experiência emocional do paciente, expansão mental do paciente, né? Não sei se você está me escutando. Eu entendo, eu tô te escutando. Apesar Então, de e aí você. eu acho que isso também pode fugir das regras acadêmicas. A teoria cognitivo-comportamental, por exemplo, ela é um híbrido de algumas teorias. E não tem como a gente dizer que a teoria cognitivo-comportamental, a terapia cognitivo-comportamental, não tem um alcance, né? E um alcance potente, né? De resgate da qualidade de vida, da saúde mental, nanana. E é uma teoria que talvez fosse tida como impossível, né? Essa teoria híbrida. Então, eu acho que a gente pode fazer os nossos hibridinhos, né? Na medida em que a gente está comprometido também com esse exercício, né, mental e o que eu estou chamando de verdade, né? Comprometido também com a verdade e especialmente com a verdade daquilo que está acontecendo na sessão, né? Tá me Porque, escutando? porque, porque se a gente não se autoriza a fazer isso, acabou a criação, né? Acabou a capacidade de criatividade mesmo, né? De espontaneidade, tudo aquilo que eu acho que faz uma boa prática clínica. Inventividade. Tem de ter inventividade. Meu querido, estamos perto, estamos próximos, Já? né, do nosso fim, do nosso final, pra gente voltar para nossa solidão habitual. Ah, não, só quero agradecer, né? Acho que a conversa foi muito boa, né? Acredito que ela encontrou guarida em muitas percepções aqui. Esquece a nossa proposta, né? De a gente poder debater sobre ciências aqui. A gente falou sobre uma ciência psicoterápica, sobre fundamentos, sobre acho que também atributos, né, de um profissional. Então, eu só queria agradecer, né? Nós somos amigos há muito tempo, né? Nunca vou esquecer que foi você que falou para mim que eu era narcisista capa fina. Isso foi muito bom para o meu terapeuta, ele adorou. Ele conseguiu. Ele conseguiu economizar muito no trabalho dele, sempre ele é muito grato a você. Ele falou, agora faz sentido.
Falei, pois é, foi meu amigo que falou pra mim. Eu sempre Eu dei desqualifiquei. supervisão pro teu terapeuta. É? Dei supervisão pro terapeuta por meio de ti. Olha aí. E ele, tipo, ele tem um amor por você, porque ele falou, agora faz sentido, né? É só mais obrigado. Querido, foi uma grande honra poder compartilhar esse tempo com você. Agradeço a tua rápida aceitação. Acho que foi até um ato meio arriscado, mas deu tudo certo, acredito. E Ótimo. foi muito bom. Agora, semana que vem temos outro convidado muito legal. E é isso, pessoal. Então, obrigado, Enio. Obrigado a todos. E é isso. Obrigado. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também agradeço. Agradeço a audiência de todo mundo. Até mais. Você dá tchau, que, né? Otimista, você dá audiência. Não, Da mas foi grande audiência. audiência. Às vezes chegou a 20. A gente é quase a Márcia Tiburi. Tchau, tchau. Tchau, até mais.